Olá, bora fazer isso acontecer. Bom dia a cada um de vocês. Bom dia, que você possa fazer deste sábado um sábado excepcional. Viva de maneira intencional. Não permita mais que a vida seja fruto do acaso. Que você possa então fazer deste o melhor dia da sua vida. Eu quero te convidar a convidar os seus amigos, os seus familiares a assistirem conosco essa live. Enquanto você envia os seus convites, vamos que vamos aqui para uma adoração ao Senhor. Enquanto isso, faz isso acontecer, transborda sobre a vida das pessoas. Essa canção tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar. Você não está sozinho. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Recebe essa adoração. Seja bem-vindo a essa live. Fazendo sentido para você, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. Vamos transbordar sobre a vida das pessoas. Aprenda a descansar no Senhor. Aleluia. Envie o seu convite. Estou enviando convites aqui aos nossos amigos. Vamos que vamos, convidando aquelas pessoas que fazem sentido para nós. Envia pelo menos para 10 pessoas. Convida os seus amigos e familiares para estar aqui conosco. O Senhor está presente aqui. Bora transbordar, envie esse convite para os seus amigos, é isso que eu estou fazendo agora. Enviando. Eu falho aqui, vamos de novo, não tem problema. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Envia seus convites. Faça como eu. Transborde sobre a vida das pessoas. Seja bem-vinda, Sueli. Envia aí para 10 amigos. Vai recebendo esse louvor, vai recebendo essa adoração, em nome de Jesus. Envia de 10 em 10 para não dar erro, para não dar problema. Ou de 20 em 20, sei lá. Eu te amo, Senhor, como eu te amo, Senhor. Que todas as coisas possam cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que te amam, Pai. Recebe esta palavra, recebe esta canção como palavra, que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Chegou o dia, hoje é o dia de você sair do fundo deste poço, do fundo deste buraco. Creia nisto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Acredite, Sueli, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
aqueles que te amam. Oh, aleluia. Te amo, Senhor. Diga, eu te amo, Te Senhor. amo, Senhor. Como eu te amo, Senhor. Vai declarando isso de todo o Quantos seu aqui amam, coração. Senhor? Aleluia, aleluia. Quantos Nós te aqui amam, amamos. Senhor? Vamos então para a nossa live. Bom dia mais uma vez. Seja bem-vinda, Andréia. Envia aí convite para mais 10 pessoas, para mais 10 amigos e familiares. Nós vamos falar nesta manhã sobre como definir o fundo do poço, né? Quantas pessoas já caíram em situações que elas não conseguiram sair delas mais? Independente de onde você estiver, de onde você está hoje, agora, independente do quadro, independente da situação, eu declaro e profetizo juntamente com Fernandinho nesta manhã que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E a primeira pergunta que eu te faço nesta manhã é: você de fato ama aquele que te criou? Você ama a Deus? Então fique tranquilo, fique em paz, porque tudo isso que você está passando vai cooperar para o seu bem, e você vai transformar a sua dor em propósito, e você vai poder abençoar e ajudar muitas outras vidas. Vem comigo então para o nosso propósito desta live nesta manhã. Eu quero antes ler um texto sagrado, um texto do livro da vida, que diz assim, lá em 1 Reis, do capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. A palavra nos declara: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O livro da vida, em 1 Reis, capítulo 19, está nos dizendo que Elias enfrentou uma situação, um grande desafio. Porque eu vou te deixar um breve relato do contexto bíblico. O povo de Israel estava dividido entre dois pensamentos. Eles serviriam a Deus ou eles serviriam a Baal? Tinham aqueles que serviam a Deus e tinham aqueles que serviam a Baal. O interessante é que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E por não dividir a sua glória com ninguém, ele mesmo já tinha declarado, ele mesmo já tinha ensinado através dos profetas de que não adorarás outros deuses, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás e prestarás culto. Por isso, um dos maiores mandamentos, o maior de todos os mandamentos, é amar a Deus acima de todas as coisas. E aí depois vem o próximo, como nós devemos amar a nós mesmos. E Elias, ele então traz o povo a essa conscientização. Todavia, ele entrou num desafio. Elias, ele teve que provocar no povo um grande impacto. E para provocar esse grande impacto na vida do povo, ele convocou todos os profetas dos falsos deuses que existiam naquela época e disse para eles: vocês vão consultar a Baal. Se Baal responder, ele é Deus. E depois que vocês consultarem, eu então vou também consultar o meu Deus. E se Deus, a quem eu sirvo, responder, ele é Deus. E aí vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Muito parecido com Josué, que disse para o povo assim: escolham hoje a qual dos deuses vocês irão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que ter essa firme decisão no seu coração, no seu interior, independente das circunstâncias, de que você servirá a Deus e será um modelo para a sua casa, você será um modelo para a sua família. É isso que nós aprendemos em Josué. E Elias, então, ele traz de volta
aqui a conscientização do povo que existia uma aliança entre eles e Deus firmada ali com Josué. E todos eles haviam dito naquela época que assim seja, pois nós também serviremos ao Senhor, assim como você, Josué. Porém, o tempo passou e o povo foi se afastando de Deus. O povo foi se distanciando de Deus. Sem Deus, nós entramos em um estado de confusão. Sem Deus, nós entramos numa estrada sem destino certo. Nós encontramos diversas bifurcações, ao ponto de não sabermos qual caminho trilhar. Nós perdemos o referencial sem Deus. Por isso Jesus Cristo, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Elias, então, ele vai para o confronto, e nesse confronto a resposta seria: o Deus que responder com fogo que vem dos céus, este será o Deus a quem vocês vão servir. E aquele povo clamou, aqueles profetas clamaram até cerca do meio-dia. E Elias então preparou o holocausto. Ele preparou, primeiramente ele repara o altar, ele prepara o holocausto, prepara a lenha, e ele então clama ao Senhor, e Deus responde com fogo. Eu aprendo algo aqui: Deus sempre vai responder a oração de um coração quebrantado e contrito perante o Senhor, que quer cumprir o seu propósito. Mas só que com isto, Elias arrumou um problemão. Ele teve que mandar matar todos aqueles profetas, aqueles sacerdotes dos falsos deuses, e eles serviam a Jezabel, que era a esposa do rei Acabe na ocasião. E quando Acabe faz saber, traz ao conhecimento de Jezabel o que Elias fizera aos seus profetas, ela se indignou com ele. Ela disse assim, mandou um recado para ele: olha, amanhã eu vou fazer o mesmo que você fez com os meus profetas perante todo o povo. Por que tu fizestes isso? E Elias, temendo, a Bíblia declara que ele, temendo a sua própria vida, ele foge. Ele fugiu. E aqui nós começamos a ver um Elias, um homem que tem um Deus que responde a sua oração. Ele começa então a cavar o seu próprio poço. O interessante é que o tema dessa nossa live nesta manhã é sobre o fundo do poço. Quantas pessoas estão vivendo no fundo do poço? Mas você quer que eu te fale uma verdade nesta manhã? Poço não tem fim. O fundo do poço não existe. É por isso que na figura que eu coloco dessa chamada, alguém dentro de um poço com uma pá, com uma picareta, essa pessoa está cavando. Enquanto você estiver nesse poço, a sua tendência é cavar, procurando o fim. Mas esse poço não tem fim. É por isso que a Bíblia diz que um abismo chama a existência outro abismo. O poço não tem fim. Quantas pessoas entraram em situações que elas tentam sair de lá, elas não conseguem, porque elas estão fugindo do seu propósito, elas estão fugindo do seu chamado. E Elias, ele não entendia. Naquele momento que ele começa a fugir e temendo a própria vida, ele passa a não ter a mesma confiança em Deus sem perceber. E com isso, quando nós perdemos a nossa confiança em Deus, nós vamos nos sentindo vazios. E quanto mais nós nos afastamos do Senhor, a nossa vida vai sendo envolvida por trevas, por escuridão, por confusão, por problemas. E o poço vai sendo cavado, e a gente quer chegar no fim, mas não existe fim, porque um abismo chama a existência outro abismo. E a palavra vai nos dizer no verso 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Elias, ele chega ao ponto de que, quando ele foge, ele sai do seu propósito,
quando ele deixa de cumprir o seu destino em Deus, e quando ele quer fugir e não quer mais transbordar sobre a vida de ninguém, o perigo da gente não transbordar do amor de Deus, o perigo de nós não sermos mais mensageiros das boas novas do Evangelho, está aqui, ao ponto de nós entrarmos em um poço tão profundo que parece que o único desejo que existe em nós é cessar a nossa existência. Elias, ele sabia, como os judeus, eles tinham isso em mente, essa convicção, um princípio de que o suicídio é algo abominável a Deus, porque Deus é o dono da vida, ele deu a vida e é ele que tem que tirar a vida. E Elias, chegando a essa conclusão, já que eu não posso provocar em mim um autoextermínio, eu vou orar a Deus, como ele me ouve, ele me responde, eu já vou começar dizendo: basta, Senhor, eu fiquei só, estou sozinho, estou isolado, estou com medo, estou fugitivo, eu não aguento mais, é melhor morrer do que viver. Elias perdeu a força de viver. Quantas pessoas entram em buracos, em poços tão profundos, que a primeira coisa que elas começam a perder é a vontade de viver. Elas se isolam. A Bíblia diz que ele deixou o seu moço e foi entrando. Elias levantou-se e foi para Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu moço, ficou só, não quer mais companhia, não faz mais sentido estar acompanhado de boas amizades. As pessoas, quando elas estão atoladas em lamaçal, quando elas estão se afundando em um poço sem fim, elas começam a rejeitar a companhia de amigos, a companhia de familiares, a companhia de pessoas que antigamente faziam sentido essas pessoas estarem por perto. Ela começa a se desconectar de pessoas, ela começa a se afastar de pessoas, e você precisa identificar logo isso. Se você tem essa sensação, esse sentimento: eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ficar em casa, e em casa você não fica na sala, você prefere ficar no quarto, porque se tiver alguém em casa, você quer se isolar, você quer ficar sozinho, você quer ficar num canto, você está dizendo assim para todo mundo: chega, basta, não quero saber mais de vida, não quero saber mais de ninguém, não sei nem por que eu ainda estou respirando, eu só não tiro a minha própria vida, porque eu sei que este é um princípio abominável aos olhos do Senhor, mas eu vou pedir a Deus: é melhor morrer do que viver. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão dentro da casa do Pai, mas se isolaram, se afastaram, perderam a comunhão, não querem mais se envolver, não querem envolvimento com o ministério, não querem envolvimento com talentos, não querem envolvimento com o transbordar, o ajudar outras pessoas, não querem serem ajudadas, estão se isolando. Vão se isolando e se isolando, se isolando, vão se esfriando, se esfriando, se esfriando, até que ao ponto que a vida perde o sentido, a vida perde o significado. E Elias, ele deitou-se debaixo de um zimbro, vai nos dizer a palavra, e ele pede para si a morte. Porém, algo de surpreendente acontece na vida de Elias. O Senhor lhe aparece ali naquele lugar onde ele fala assim: é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe prepara pão e água. O Senhor lhe dá comida, o Senhor lhe dá alimento. E a Bíblia vai declarar que comeu, ele bebeu e voltou a dormir. O que isso significa? Tem hora que nós recebemos alguns fragmentos, algumas pequenas porções de esperança, quando estamos ainda atolados no poço, e a gente vai cavando e a gente começa a falar: eu vou sair daqui não é meu lugar. E aí você começa com pensamentos positivos, aí você começa a emanar boas energias e tudo mais. Querido, somente pensamentos positivos não resolvem nada. Apenas desejar o bem não vai trazer o bem para você. Isso é apenas o começo, isso é apenas o primeiro passo. Elias come então aquele pão, ele bebe daquela água, mas sabe o que acontece? A situação, as circunstâncias negativas eram tão profundas, tão fortes, aquele poço era tão profundo e sem fim,
que Elias, mesmo tendo recebido a comida de Deus, a água de Deus, Elias não consegue encontrar força em si, ele não consegue reunir força em si para sair daquele buraco, para sair daquele poço. E quantas vezes você já fez de tudo para sair dessa situação, para sair deste fundo do poço, e você não consegue sair? Eu quero te entregar duas chaves agora. Sabe por que você ainda não saiu? Porque você continua dentro do poço com essas ferramentas. Você ainda continua com uma pá e com uma alavanca. Essa pá e essa alavanca você precisa. Então falaram assim: chega! Não chega, que Elias disse. Elias disse chega, dizendo: não quero mais saber, não quero mais viver, não quero mais saber de Deus, não quero mais entregar mensagem, não quero mais dizer para o povo que eles devem servir é a Deus, que eles devem adorar é a Deus, não quero dizer para o povo: sejam decididos em viver uma vida intencional na sua relação com Deus. Elias, ele estava abrindo mão de tudo, mesmo que Deus lhe tenha dado pão e água, ainda assim não havia sido suficiente para que Elias redobrasse o seu bom ânimo, porque ele continuava apegado a uma pá e a uma alavanca, uma chibanca, como alguns dizem. Ele estava ainda apegado àquelas ferramentas, ou seja, ele ainda estava apegado àquela ameaça de Jezabel, ele ainda estava apegado a tanta morte, tanto derramamento de sangue que foi necessário para o povo parar de cochear entre dois pensamentos. Elias estava frustrado, Elias estava com sangue nas mãos, Elias restaria agora a morte. Quantas pessoas não conseguem mais ver saída? Elas não é apenas dispostas a abrir mão dessas ferramentas destrutivas, essas ferramentas que só vão colocando elas ainda num poço mais fundo. Lembra? Poço não tem fundo, não tem fim. Acredite, enquanto você estiver apegado a essa dor, enquanto você estiver apegado a essa situação, enquanto você estiver apegado a tudo de ruim que te aconteceu no passado, enquanto você ficar aí lamentando e chorando e não soltar isso, não soltar essas ferramentas, a sua missão vai ser continuar cavando cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. E quanto mais distante você está da saída, do início de tudo, desse poço, parece que é impossível você sair. Sabe por quê? O buraco, a saída vai ficando cada vez menor, até o ponto de você olhar e não enxergar mais nenhuma luz no fim do túnel. Quantas pessoas entraram em situações que elas não veem mais uma luz no fim do túnel? Mas sabe o que acontece aqui? Deus é Deus. Eu aprendo uma segunda lição, uma segunda chave, um segundo código aqui dentro desta palavra. A Bíblia declara que Deus, através do seu anjo, ele entrega de novo pão e água para Elias. Oh, aleluia! Sabe o que eu aprendo? Os recursos de Deus para você que entendeu que o poço não é seu lugar, que esta cisterna profunda não é seu lugar, que esse lugar de amargura não é seu lugar. Deus tem sempre recursos renováveis para você. Tome posse do que Deus está te entregando. E a Bíblia diz que Elias levantou e comeu de novo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia! Essa manhã é uma manhã em que eu venho aqui para te dizer: coma e beba daquilo que Deus está te entregando neste dia que se chama hoje. Se alimente de Deus, beba da palavra de Deus, coma desta palavra de Deus, o livro da vida. Eu chamo a Bíblia de o livro da vida. Se alimente do livro da vida, porque nela pensais ter a vida eterna, disse o próprio Cristo. E a Bíblia declara então que Elias caminha 40 dias e 40 noites. E tem hora que é assim, a gente começa a ver resultados, a gente começa a ver pequenos resultados, a gente começa a perceber: não, ainda há esperança para mim. Mas de repente a gente começa a ouvir ventos, a olhar para trás,
A gente começa então a ficar presos em memórias destrutivas novamente. E como não dá mais para entrar naquele poço que nós saímos de lá, o que Elias faz? Elias entra numa caverna. Nós procuramos cavernas, ou seja, nós entramos numa situação de poço novamente. Só que dessa vez algo de extraordinário acontece, porque quem viveu diante do Santo dos Santos, quem teve vida com Deus, quem, aleluia, experimentou o favor de Deus, ele sabe que independente dos buracos que ele entrar, independente dos lugares mais sombrios que ele estiver, a voz de Deus o alcançará. E Deus diz para Elias: Elias, o que tu fazes nesta caverna, Elias? Vem para fora, porque falarei contigo. Esta é a palavra do Senhor que eu deixo para você nesta manhã. Deus quer que você saia deste poço. Deus quer que você saia dessa caverna, porque se você continuar aí esperando chegar no fundo do poço, eu te digo nesta manhã, poço não tem fundo, poço não tem fim, porque enquanto você estiver no poço, as ferramentas que você vai ter é pá e chibanca, pá e alavanca, ferramentas para cavar mais ainda este buraco. Está na hora de sair deste fundo do poço. Quero contar para você, daqui a pouco, uma breve historinha, uma ilustração para você refletir, fazer sentido e sair deste fundo do poço de uma vez por todas. Primeiramente, quero entregar algumas pérolas aqui para você. Já que entendemos que poço não tem fim e que se você ficar esperando alguém mandar uma corda para te tirar desse fundo do poço, você vai chegar ao ponto que chegou Elias. Elias, ele não acreditava em mais ninguém, Elias não esperava nada mais por ninguém, mas ele também deixou de confiar em Deus, ele deixou de, por um momento, de acreditar na proteção divina. Ele foge, ele deseja a morte, ele entra numa caverna, ele pensa que está tudo acabado. Não havia ninguém para tirá-lo daquele poço profundo. Não esperem por ninguém. Então, somente, primeiramente, olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si, porque nesse momento de fundo do poço, nós temos dificuldade de olhar para Deus. Mas olhe para dentro de si e comece a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Porque o que você pensa, o que você imagina, o que você acredita, mesmo que não seja bom, vai ser verdade para você. Se é bom, vai ser verdade para você. Se é ruim, o que você pensa e imagina todo dia, vai ser verdade para você. Se você diz eu não posso, é verdade, você não pode. Mas se você diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, também é verdade, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então começa a ter uma mudança de mentalidade, o que eu chamo de mindset poderoso. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tenha uma mente renovada todos os dias. E como é que você renova sua mente? Acessando bons livros, executando boas leituras, lendo pílulas diárias da palavra de Deus. Por isso nós temos aí chamado o povo ao desafio da leitura bíblica, pelo menos um capítulo por dia, e estamos hoje no capítulo 5 do livro aos Hebreus. Então você vai se alimentando da palavra, leia bons livros. Nós temos um monte de mentores bem-sucedidos, pessoas que têm bons princípios, os princípios eternos deste livro da vida. Aqui, um manual para você vencer todas as coisas. Mas muitas vezes nós não acessamos, porque parece uma linguagem difícil para a gente compreender. Se você precisar de ouvir mentores, ouça pessoas que têm e carregam e vivam estas palavras desse livro da vida. E em segundo lugar, eu quero que você aprenda a partir de hoje, para sair do fundo do poço, 4 recursos naturais que Deus colocou em você, que te fará sair de qualquer poço profundo, que te fará sair de qualquer caverna que você tenha entrado, pensando que ali você vai morrer, que ali é o seu fim. Sair de qualquer situação, por mais terrível que ela pareça. O primeiro recurso natural que Deus colocou em nós é o sangue. Diga comigo aí, sangue.
Recurso natural que você tem em você que te fará vencer todas as coisas. Sangue, porque o sangue, ele nos remete à vida. A primeira coisa que você precisa aprender, meu querido e minha querida, é que enquanto existir vida em você, existe esperança para você. Enquanto há fôlego, enquanto você respira, tudo ou todas as coisas é possível. Olha aí para você ver essa canção, que linda. Olha aí, todas as coisas. Recebe essa ministração. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar em si mesmo. Você é imagem e semelhança daquele que te criou. Desperte a sua identidade. O sangue fala de vida, o sangue fala da sua identidade. Antes de ser um corpo, você é um espírito que veio de Deus, você é nascido de Deus e você nasceu para vencer todas as coisas, independente da maneira e a forma como elas aconteceram na sua vida. Então o sangue nos remete à vida, e vida fala que enquanto a vida, então eu posso acreditar em algo. Acredite em algo, acredite em alguém, acredite nas pessoas que estão ao seu redor, acredite, aleluia, que existe gente boa neste mundo. Não olhe só para o lado negativo, não continue acreditando que as pessoas não prestam, que ninguém presta, que ninguém vale para nada, que está todo mundo querendo o seu mal. É mentira do diabo, é mentira, é uma crença que está te limitando a não se conectar mais com pessoas de Deus, a não se conectar mais com pessoas bem-sucedidas, a não se conectar mais com pessoas vencedoras. Passe a acreditar em si mesmo e passe a acreditar nas pessoas, porque enquanto há vida, há esperança. Isso é recurso natural. Nós estamos falando de 4 recursos naturais que Deus colocou em você para te tirar deste poço. O segundo recurso é o suor. Diga comigo, suor. E o que nos lembra o suor? O suor fala de mudança de temperatura. O suor aponta para mudança. Primeiro recurso, sangue, aponta para a vida, enquanto a vida é esperança. O segundo recurso que Deus colocou em mim, em você, suor. O suor aponta para mudança de temperatura, mas também mudança de ambiência. Diga comigo, mudança de ambiência. O que é isso? Você precisa, se necessário for, sair deste lugar que você tem estado o tempo todo e que não está te fazendo bem. Porque se você não melhora a cada dia em todas as áreas da sua vida, este lugar ou estas pessoas, também a ambiência fala de lugar e de pessoas. Se for preciso, se desconecte de pessoas pessimistas, de pessoas que não acreditam no seu potencial, de pessoas que não estão dispostas a lhe ajudar, a lhe dar ouvido, a ouvir a sua dor, a ver a sua situação. Você não precisa esperar que elas resolvam o seu problema, mas você precisa estar ao lado de pessoas que acreditam em você, de pessoas que têm uma palavra que te dê bom ânimo. Então, muitas vezes as pessoas não querem mudar. Suor aponta para mudança, não apenas mudança de temperatura corporal, mas a necessidade de mudar a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir, e também mudança, se necessário, de ambientes. Se você está em um ambiente onde só existe pessoas que só pregam, só louvam o fracasso, só acreditam na miséria, só acreditam na escassez, sai logo deste ambiente, sai logo deste lugar. Acredite. Tem pessoas que precisam de mudar, sabe de quê? Não é de religião, elas precisam mudar de ambiente. Elas precisam mudar, elas precisam se desconectar de pessoas. Mude com quem tu andas. Às vezes você só está andando com pessoas que são pessimistas, que só pensam no fracasso. Sangue aponta para a vida, suor para mudança. Mude o que precisa for para você sair desse buraco, para você sair dessa caverna, para você viver de maneira intencional. Vem viver a vida que Deus tem planejado para você. O terceiro recurso que Deus colocou em mim e você se chama gordura.
E a gordura aponta para quê? A gordura aponta para a necessidade de queimarmos reservas. Que reservas são essas que nos levam para o fundo do poço? Que reservas são essas que sugam a nossa energia? Que reservas são essas que roubam as coisas boas, as boas lembranças, as boas memórias? Tem pessoa que ela passa o dia inteiro no quarto, na cama, se isolando, como Elias estava fazendo. Elias deixa o seu moço, corta os bons vínculos não devem ser cortados, querido. Existem poucos amigos, mas há um amigo mais chegado que irmão. Então os poucos amigos que você tem, você precisa preservá-los, você precisa mantê-los. Então saia do isolamento, você precisa queimar esse sentimento. Queime essa gordura que está te fazendo mal, que te fez acreditar que é melhor só do que mal acompanhado. Quem disse que é melhor só? Porque companhia, só existem más companhias. Isso é uma crença limitante. Não tem nada de melhor só do que estar mal acompanhado. É melhor estar bem acompanhado de pessoas de Deus, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas com uma mentalidade vencedora. É só você fazer aquilo, suor, mudança. Mude as pessoas do círculo de sua amizade, se desconecte desse WhatsApp de pessoas que só colocam mais procrastinação na sua vida, que é outro tipo de gordura que a gente precisa queimar. Sabe por que eu estou fazendo essa live? Venho fazendo essas lives nesses dias, durante esses dias, porque eu estava preso a duas crenças que me limitavam, que me mantinham num buraco, num poço sem fundo, e me fez entrar em cavernas e que não me permitia transbordar sobre as pessoas. Era o primeiro poço, era o poço do perfeccionismo. Era a gordura, do perfeccionismo. Eu sempre esperava que ainda, acreditava que não estava no momento certo, que eu não estava preparado, que eu tinha que estudar mais. Meu querido, eu investi mais de 100 mil reais só em conhecimento, só estudando, só engordando, só ficando obeso de conhecimento. O conhecimento não liberta ninguém. Sabia disso? Conhecimento, ele é um meio, mas ele não liberta ninguém, ele não é a chave libertadora. O que liberta é a verdade. A verdade é Jesus Cristo, queira você ou não. Não estou falando de religiosidade. Ele é o único homem que viveu nesta terra como 100% homem, e em tudo ele agradou a Deus. Por isso agradou o Pai lhe dar um nome que é mais excelente e que está colocado e posto acima de todos os nomes. Que pena, minha bateria está acabando aqui, não dá para colocar aqui para carregar, mas vamos lá, bora lá. Então existem gorduras que precisam ser queimadas, da procrastinação. Além do perfeccionismo, eu passava, por causa do perfeccionismo, procrastinar. Eram as duas crenças limitantes. Eu ia procrastinando por causa do perfeccionismo. Eu ia sempre empurrando com a barriga e deixando a minha vida para depois. Até quando você vai deixar para viver amanhã? Até quando você vai deixar para viver intencionalmente depois? Quando der eu faço isso, quando der eu faço aquilo. E você vai empurrando, vai empurrando. Meu querido, uma coisa que não tem como ser recuperado se chama tempo. Por isso é a moeda mais preciosa que existe no mundo. Sabia disso? Tempo não se economiza, tempo não se poupa, tempo apenas se gasta. Você conhece alguém que poupa tempo? Mentira, é apenas uma frase de efeito. Não tem como você poupar, não tem como você guardar, não tem como você dizer assim, recuperar, não tem como poupar, não tem como guardar e não tem como recuperar o tempo. O tempo ele passa. E qual é o tempo mais presente que nós temos ensinado aqui nas nossas lives? Se chama hoje. E o mais precioso do tempo que se chama hoje é o agora, é o presente, é neste momento. Você está disposto a queimar essas gorduras? A gordura da procrastinação, da preguiça. Tem gente que passa mais tempo dormindo do que acordado, porque a sua vida acordada, ela não vale a pena ser vivida. Anota esse código aí.
Quem sabe você gosta muito de dormir, você gosta muito de dizer, eu estou cansado, vou descansar um pouquinho, porque a sua vida tem perdido sentido, está na hora de acordar para a vida. O terceiro tipo de gordura, uma mentalidade perdedora, em nome de Jesus, por amor a ti mesmo, criatura, por amor a ti, porque Deus já te ama sobre todas as coisas. Tire, queime esta mentalidade perdedora, essa mentalidade de fracasso, essa mentalidade de escassez, essa mentalidade que quando eu puder eu faço, quando eu puder eu compro, quando eu puder eu consigo. Tire, isso se chama mindset perdedor, mindset de fracasso. Corte, queime essas gorduras que te mantêm pesado e no fundo do poço, cada vez mais fundo, porque como falamos, poço não tem fundo. E uma outra gordura que muita gente precisa aprender a queimar hoje, comece a queimar e queimar essa gordura. Lembra do suor, mudança de temperatura? A gente tem que queimar isso com exercício. Então, o exercício, a gordura da dúvida. Quantas pessoas não conseguem acreditar mais que tem alguma coisa de boa que ela ainda possa experimentar nessa vida? Elas não conseguem acreditar mais nos filhos, elas não conseguem mais acreditar no casamento, elas não conseguem acreditar mais em ninguém, em ninguém, em ninguém. Queime a gordura da dúvida e passe a exercitar, a ler aquilo que acrescenta a sua fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amigo, vem de ouvir o que está escrito no livro da vida. Isso aqui não é um livro de religioso, não. Isso aqui é o livro da vida. Isso aqui é o manual de vida. O Cristo Redentor, ele disse assim: nela cuidais ter a vida e a vida eterna. Quanto tempo você passa meditando no livro da vida? Ele vai te dar uma mentalidade poderosa. Com isso, vai te fazer queimar essa mentalidade de escassez. E o quarto recurso natural que Deus colocou em você para você vencer. Por isso que eu te disse, olhe para si para sair desse fundo do poço. Porque tem hora que a gente está cavando tanto, a gente tem cavado tanto e ainda tem gente jogando terra por cima, querendo nos enterrar vivo, que nós não conseguimos mais olhar para Deus, nós não conseguimos mais acreditar nas promessas. Olhe para dentro de si, olhe para si. E o quarto recurso que Deus colocou em nós se chama lágrimas. Primeiro, sangue aponta para a vida, suor aponta para a mudança. Depois falamos de gordura, basicamente. E terceiro recurso natural é a gordura aponta da necessidade de queimada, ela tem que ser queimada, ela tem que ser tirada da nossa vida, senão a gente morre. E o quarto recurso que Deus colocou em nós se chama lágrimas. E lágrimas aponta para quê? Aponta para sentimentos. Sentimentos de alto impactos. Sentimentos não apenas de coisas ruins, abomináveis, desagradáveis, que nos arruinaram, que nos levaram para aquele fundo do poço. O sentimento que bateu em Elias ali, quando Jezabel manda para ele aquela ameaça, foi um sentimento de medo, sentimento de pavor, um sentimento de pânico, estado de pânico. Elias entrou em estado de pânico. Alguns dizem depressão, mas o primeiro sentimento que houve nele, a primeira sensação foi de estado de pânico. O seu corpo todo paralisou. E ele só viu uma coisa: quando nós estamos numa situação de perigo, é luta ou fuga. E o que ele escolheu? O mais fácil. Sabe porque você entrou nesse poço? Porque você entrou nessa caverna? Porque você escolheu o caminho mais fácil. É melhor fugir do que lutar. Mas nem sempre o melhor é o melhor. Pode parecer um paradoxo aqui, mas o melhor, aparentemente, nem sempre é o melhor. O pior, às vezes, o mais desafiador, o que a gente quer fugir dele, que é o desafio, a luta, é nela que você vai ter resultados. Resultados que vão te tirar da média e que vão te levar a um novo nível. E cada vez um novo nível.
de intimidade, de relacionamento, de profundidade com Deus em todas as áreas da sua vida. Então as lágrimas, elas apontam para os nossos sentimentos. Lágrimas apontam para os nossos sentimentos. E para sair desse fundo do poço, você vai ter que aprender a lidar com esses sentimentos que te levaram para aí. E aí, sentimentos, eles precisam ser vencidos com as memórias dos dias memoráveis. Traga a memória, é isso que diz o livro da vida. Traga à memória o que pode dar esperança para você. Aprendemos então hoje 4 recursos naturais que nos vão tirar deste fundo do poço, que nos vão tirar de qualquer situação, que nos vão fazer vencer todas as coisas, porque a Bíblia diz, o livro da vida diz, tudo é possível para aquele que crê. Utilize esses 4 recursos: sangue, apontando para a vida, onde a vida é esperança; suor, apontando para mudança. Você precisa aprender que é necessário mudar de ambientes e mudar de relacionamentos, se for necessário. Se esses relacionamentos e esses ambientes te mantêm no fundo do poço ou te levam ainda para poços mais profundos, você precisa cortar, mudar esses relacionamentos e o ambiente que você tem frequentado. Em terceiro, nós falamos de gordura. Gordura aponta para a necessidade de ser queimada. Você precisa queimar, tirar da sua vida aquilo que está destruindo você. A preguiça, a procrastinação, a dúvida e tantas outras coisas mais que você sabe que só estão prejudicando você. Gordura tem que ser queimada. E por fim, 4º recurso, lágrimas, aponta para os nossos sentimentos. E para vencer esse sentimento de amargura, esse sentimento de pânico, de depressão, de angústia, de ansiedade, seja lá qual for, porque tem pessoas que estão presas ou no passado, ou estão presas num futuro que nem veio. Elas não conseguem viver no aqui e agora. Você pode ver a live que eu falei sobre esse assunto, que você precisa gastar no máximo 10% de energia no que passou, 20% de energia planejando o futuro, mas 70% você tem que estar presente no aqui e agora, botar a vida para acontecer agora. E por fim, lágrimas. Então vamos apontar para sentimentos. Traga os dias memoráveis, traga à memória o que pode te dar esperança, porque se você parar de viver de condição e passar a viver de decisão, você perceberá com essa mentalidade vencedora que você vai criar, com as novas conexões, tanto com ambientes e com novas pessoas, entendendo que enquanto a vida é esperança, e conectando em sua mente, a sua memória, as suas lágrimas agora não serão mais lágrimas de dor, mas serão lágrimas de alegria, de sorriso, de estado de maravilha, de gratidão a Deus. Por fim, então pare de viver por condições e viva a partir de hoje por decisões. Segundo lugar, pare de focar no que não faz mais sentido para a sua vida. Não foque naquilo que não faz mais sentido para a sua vida. A gente precisa desligar de determinadas coisas. Sabe quando você muda? Nós fizemos uma mudança, eu mudei para uma outra cidade, aqui em Caracóis de Baixo, em Esmeraldas, e nós estamos até hoje selecionando as coisas, falando, isso aqui não faz mais sentido na nossa vida, isso aqui serve para doação, isso aqui não dá para ser doado, então vai para o lixo. Se desprenda. Você não pode ficar com essa teoria do apego, apegada a tantas coisas que não faz mais sentido na sua vida. Então, primeiramente, escreva isso. Eu vou parar de viver, diga isso, eu vou parar de viver de condição para viver de decisão. Condição, quando eu puder. Condição, um dia eu faço isso. Ainda não tenho os recursos necessários, ainda não estou pronto, não estou preparado, essa é a minha condição agora. Pare de viver de condição e passe a viver de decisão. Tome as decisões certas na sua vida e a sua vida vai tomar um novo sentido. E em segundo lugar, pare de focar naquilo que não faz mais sentido na sua vida. Desapegue do que tem que ser desapegado. E por fim, eu quero deixar isso aqui para você. Que todo suor em treinamento poupará sangue no campo de batalha. Escreva isso para você não esquecer. Todo suor gasto no campo de treinamento poupará sangue no campo de batalha. Uau!
E aí eu venho te fazer um convite. Encerrando essa nossa live, você aprendeu 4 recursos naturais que te farão sair de qualquer poço, te farão sair de qualquer caverna que você tenha entrado, de qualquer situação terrível na sua vida. Tome posse. O corpo é para desfrutar, o corpo mostra porque é natural. Desfrute no seu corpo. Domine o seu corpo por meio da sua alma e governe todas as coisas por meio do seu espírito. Corpo, alma e espírito. Um ser entre 3 mundos. É uma live que eu estou preparando e que vai ser forte. Vai ser posteriormente. E aí eu venho te convidar, te lançar um desafio, que nem eu falei com você, não vai dar tempo, deixa eu ver como é que 10% aqui de bateria, não vai dar tempo, eu queria ler, mas numa outra ocasião eu vou ler para você uma carta que eu escrevi no mês de dezembro. E eu vou te convidar, numa próxima live eu vou te falar sobre essa carta, ok? Uma carta onde eu assumo um compromisso comigo mesmo, para vencer o perfeccionismo. Lembra das 2 crenças limitantes que eu tinha, que me prendeu durante anos, e investi mais de 100 mil reais em autoconhecimento, em busca pelo conhecimento, e a minha vida não saía do lugar. Por quê? Porque faltava vencer, me destravar do perfeccionismo e da procrastinação. Crenças que me limitavam, mas que não me limitam mais, graças a Deus. Eu decidi fazer uma carta para mim mesmo. Em dezembro, eu vou compartilhar com vocês elas numa outra live, ok? E o meu convite para você é que eu vou estar lançando, tá? Eu sou criador do método MJP. Esse método significa mova-se, jamais pare. É um método que Deus já me deu há algum tempo e até hoje, por causa das 2 crenças que me limitavam, eu não tinha colocado eles em prática, mas vou colocar esse método em prática. E Deus também tem me dado um programa, ele se chama SL 6 e 12, LS, melhor dizendo, LS 6 e 12, que chama Lifestyle 6 e 12. É um estilo de vida 6 e 12, método estilo de vida 6 e 12. O que este método ele traz consigo? Eu vou compartilhar com você um pouco da história da minha vida e como eu venho vencendo, como eu venho rompendo. O método estilo de vida 6 e 12 aponta para esses 2 números. Um estilo de vida 6 para me mostrar quem eu sou, qual é a minha origem, quem de fato eu sou, o meu verdadeiro eu, a minha verdadeira identidade. Por isso eu escolhi esse número 6, vida de estilo, o estilo de vida 6 e 12, porque o lifestyle, estilo de vida 6 e 12, os 6 apontando para a minha origem. Eu tenho uma origem, eu tenho uma fonte criadora, eu tenho com essa fonte criadora uma identidade que foi colocada em mim. E muitas pessoas não vivem o seu melhor, não vivem o seu potencial, porque elas não conhecem a sua origem, elas se desconhecem, elas não se amam porque elas não sabem o seu potencial, a sua identidade, as suas origens. E o 12 aponta para o governo. Você já reparou que 12 são as horas que governam o dia e 12 são as horas que governam a noite? Que 12 são os meses do ano? Enfim, 12 fala de uma plenitude para o governo. Então, o Lifestyle 6 e 12 vai falar de uma vida de governo, conforme a minha identidade, conforme aquilo que eu fui criado. E esses serão, alguns treinamentos neles serão pagos, outros treinamentos como esses treinamentos que eu estou entregando aqui, essas lives aqui, quero continuar com elas, gratuitas, ok? Você vai poder acessá-las. E nós teremos também treinamentos mais aprofundados, porque eu quero desenvolver pessoas com uma mentalidade, um mindset vencedor, mindset criacional, mindset da identidade real e do governo que Deus nos planejou para exercer aqui nessa terra. Então, em breve, eu vou estar lançando esses treinamentos, ok? E claro, sabemos das dificuldades de muitas pessoas, principalmente com a situação da pandemia, e nós não vamos trazer nada que seja um preço extraordinário, um preço impossível de ser praticado. E lembra do que nós aprendemos hoje, uma das primeiras lições no finalzinho dessa live: não viva de condição, viva por decisão. Você é quem decide a vida que você quer ter.
Não existem limites para os homens fazerem o que eles quiserem. Guarde isso que eu estou te falando, isso é bíblico, você pode me cobrar, eu vou te mostrar a base bíblica para isso. O próprio Deus disse assim: não existe limite para o homem fazer o que ele bem quiser. Você acredita em Deus? Às vezes você pode estar espantado com isso que eu estou te falando, mas lá no método LS 6 em 12, ou Lifestyle 6 e 12, ou Vida de Estilo 6 e 12, ou Estilo de Vida 6 e 12, nós vamos estar falando sobre todas essas coisas. Eu quero contar com você. E aí eu te faço um convite. Você que quer receber materiais por escrito e essas mensagens gratuitas, eu vou criar uma lista de transmissão, e nessa lista de transmissão eu vou criar um grupo também, não no WhatsApp. No WhatsApp a gente já tem a lista de transmissão, vai ser no WhatsApp, onde você só vai receber mensagem, ninguém vai ficar te incomodando, te importunando com um monte de mensagens. E um segundo grupo que eu vou criar vai ser no Instagram, ok? Naquele grupo também eu vou compartilhar os vídeos, sementes ou pílulas de fé diariamente, e também vou compartilhar livros, vou compartilhar leituras, textos, e-books, mensagens, para que você possa ter essa mentalidade vencedora e descobrir o seu propósito e qual é o seu destino. Se essa live fez sentido para você, não deixe de compartilhá-la, não deixe de deixar uma mensagem aí. Que bom, Andréa falou que eu vou parar de viver de condição para viver de decisão. Maravilha, Andréa, é isso mesmo. Agora que eu estou vendo aqui a mensagem de vocês, amém, consolação, obrigado por estar presentes. Sueli sempre presente, consolação sempre presente. Andréa, vocês são fenomenais, tá? Me deem 3 homens. Jesus falou 12, né? Mas ele nos ensinou o princípio. 12, lembra de governo. Nos dê 12 homens que nada temam, senão a Deus. E a gente é capaz de botar o terror nessa terra, a gente é capaz de trazer o reino dos céus nessa terra. E a Bíblia diz, onde estiverem, o livro da vida diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, fazendo menção do nome do Senhor Jesus, ele estará presente. O Senhor está presente aqui, então conecta, fé com fé. Eu quero deixar você com essa canção de fundo e quero encerrar agora com você, tá? Sai da sua tenda, sai desse poço, sai dessa caverna, sai daí de onde você entrou. Deus não te fez para morar em poços, Deus não te fez para morar em cavernas, Deus não te fez nem mesmo para morar em barracas. Deus tem um reino preparado para você. Olhe para cima, conte as estrelas se você puder, tá bom? Conecte aqui, fé com fé. Eu declaro, a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a graça do Senhor, o favor de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Que você possa experimentar o mover de Deus, o sobrenatural de Deus. E sobre tudo que nós falamos nesta manhã, você possa tomar a firme decisão de não mais viver por condição, mas de viver por decisão. Você também possa, nesta manhã, fazer com que tudo aquilo que não faz mais sentido para a sua vida, você vai tirar da sua vida. Você vai se desprender disso. Se for roupas, você vai doar. Se for materiais, objetos que são preciosos, você vai vender, você vai leiloar, enfim. Chegou o tempo de você se desvencilhar de coisas que não fazem mais sentido para a sua vida. Fez sentido no passado e não faz hoje. Você vai doar ou vai jogar isso fora em nome de Jesus. E a partir de hoje, você vai aprender a tomar posse dos 4 recursos naturais. Dos 4 recursos naturais que Deus nos deu, que Deus colocou em nós para te tirar de qualquer poço, para te tirar de qualquer situação. Sangue, que aponta para a vida. Suor, que aponta para a necessidade de mudança. Gordura, que identifica que tem que ser retirado, queimado da nossa vida. E lágrimas, para trazer as memórias que trazem boa esperança para a sua vida. Assim eu declaro paz e prosperidade sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um dia, ou faça desse dia, deste sábado, um dia excepcional. Que Deus te abençoe. Até a próxima.